Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos dando continuidade à exposição do livro de Esther e nós hoje vamos falar do terceiro e quarto capítulo. Você que está chegando agora, vê os vídeos anteriores lá no canal, assiste desde o início para que você possa entender e acompanhar com a gente. Nós estamos falando sobre contextos históricos, geográficos, curiosidades deste livro, né? Que esse livro é maravilhoso, o livro de Esther, e nós paramos no versículo 6 dessa exposição. O objetivo dessa exposição é capacitar você, para que você seja intelectualmente esclarecida, né? Forte espiritualmente. E o capítulo 3, nós vamos ver aqui alguns capítulos que aqui tem uma narrativa bem autoexplicativa, mas também tem bastante explicação. E nós paramos no versículo 6, como eu falei. Estamos falando sobre Amã e vamos continuar falando sobre ele nesses capítulos. É porque Amã, ele é o nosso antissemita e vai continuar com esse título, porque como nós vimos nos capítulos anteriores, antes do livro de Esther, existe uma história com Amã. Em 1 Samuel 15, ele foi da descendência dos amalequitas. Por isso, Amã tinha tanta raiva de Mardoqueu e do povo judeu. Então, a gente relembra que Mardoqueu não se curvava, né, à posição alta que Amã tinha no império. Todos se curvavam, menos Mardoqueu. E o principal motivo é que Mardoqueu não se curvava diante de Amã, é porque Amã era descendente de um povo inimigo do povo judeu, os amalequitas. E essa história nós vimos nos capítulos anteriores, que está lá em 1 Samuel 15. E diante desse posicionamento, os amigos de Amã falaram: vai lá falar com o rei. E assim Amã foi, sentou-se com o rei. O rei deu autoridade para ele, né? Que ele contou: olha, rei, tem um oficial aí que não se curva a mim. E o rei falou: faz o que você quiser. Então, no versículo 13, Amã distribui várias cartas para várias províncias, avisando que do dia do decreto até a 12 meses, todo o povo judeu seria exterminado, inclusive saquearia os seus bens. Então, depois que ele recebeu o sim, né, do rei, Amã começou a espalhar cartas por todas as províncias para que todos tivessem conhecimento do que iria acontecer e que todo o povo tomasse conhecimento. Gente, imagina o desespero daquele povo, que daqui a 12 meses, a partir do decreto, eles já estavam cientes que haveria um extermínio. Você imagina como ficou a cabeça do povo? Então, no versículo 13... ele termina assim, e a Bíblia vai dizer que depois de tudo isso, que eles acordaram tudo certinho, né? O rei e Amã, eles estavam super alinhados. No versículo 15 diz que o rei e Amã se sentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Imagina, né? Imagina um decreto desse sendo baixado e o desespero do povo, o terror psicológico. E isso foi uma trama de Amã, mas o rei não tinha nem noção do que estava acontecendo, do motivo por que Amã estava fazendo esse pedido e que também, de uma certa forma, né, ele estava decretando a morte da própria rainha. O rei não estava sabendo de nada. E mediante essa pressão absurda, né, sobre as famílias, as famílias judaicas começaram a se juntar em oração e jejum. E assim começa o capítulo 4, as famílias jejuando e pranteando. E Mardoqueu também está nesse cenário. O primo de Esther estava jejuando e orando e pranteando no palácio, e ele nem podia ficar no palácio com aquelas roupas de saco e de cinza. E aí eu quero ler uma citação de Swindoll no livro Esther, uma mulher de sensibilidade e coragem, que fala justamente por que eles faziam isso. Por que eles se vestiam de pano de saco e jogavam cinza sobre as suas cabeças? Ele vai dizer que quando o povo judeu passava por uma certa dificuldade, sepultava um membro da família, eram vítimas de algum desastre, o povo nos tempos de Esther, né, eles usavam roupas grosseiras, soltas, escuras, feitas de pele de cabra, cobriam as pessoas com pano de saco e, além disso, pegavam cinzas que sobravam do fogo e atiravam sobre suas cabeças e sobre todo o corpo, né, para parecer aquela aparência suja.
e até sentavam sobre os montes de cinzas frias, conotando uma expressão de sofrimento. Então essa citação ela consegue nos situar mais ou menos o cenário que vivia o povo naquela época de Esté, que eles realmente, quando eles pranteavam, eles tinham essa prática, né, de jogar cinza sobre a sua cabeça. Interessante que a gente viu uma aplicação aqui bem legal sobre o senso de comunidade do povo judeu, que quando tinha um grande desafio, eles se uniam todos no mesmo propósito. Então, nesse cenário, Esté ficou sabendo que Mardoqueu estava por lá com pano de saco e cinza sobre sua cabeça. Ela quis saber o que estava acontecendo. Ela ainda não sabia da situação do decreto. E ela manda o oficial perguntar, né? E manda roupas para Mardoqueu, para que Mardoqueu não ficasse daquele jeito. E quando ela fica sabendo, né, ela não sabia de nada, mas Mardoqueu não aceitou as roupas. E ela pede para perguntar a Mardoqueu, o que está acontecendo? O que está acontecendo para Mardoqueu estar se vestindo dessa forma? E abrindo um parênteses aqui, no versículo 7, Amã também, quando faz a proposta para o rei, ele promete depositar todas as riquezas que ele pegasse do povo judeu nos cofres, na tesouraria do palácio. Então, essa proposta agradou muito ao rei, né? E no versículo 8, Mardoqueu manda o decreto, uma cópia para o oficial, e pede para ele mostrar a Esté, e pede ela que ela interceda pelo povo, que ela tenha misericórdia do povo. E chegando essa informação para Esté, ela se justifica. Ela fala para o oficial, olha, manda dizer para Mardoqueu que, para lembrar ele que eu não tenho acesso ao rei, só se o rei estender o cetro para mim. E quando essa informação chega para Mardoqueu, Mardoqueu não aceita o não de Esté. No versículo 11, ele fala, olha, quem sabe que foi para esse tempo que você foi levantada, porque a sua vida não será poupada, porque você é uma judia. E aí a gente chega no versículo 14. Então vamos ler. Pois se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se foi para esse tempo que chegaste a ser rainha. Esté entendeu. Ela entendeu e ela chama o povo e pede o povo para jejuar juntamente com ela, porque ela iria jejuar com as suas servas. Então o capítulo 4 termina assim. Depois de 3 dias e 3 noites de jejum e oração, ela iria se apresentar ao rei, ainda que custasse a sua própria vida. E o versículo 14, né, a célebre frase, se perecer, pereci. Nós já estamos caminhando para o capítulo 5 e 6, finalizando o nosso estudo. E eu te convido a ficar aí, porque tem muita coisa interessante ainda, principalmente sobre Amã. Quantas aplicações nós vamos extrair desse homem, né? Esse antissemita, um homem extremamente orgulhoso, vaidoso, e por isso que essa história é tão fantástica, né? Narrada em filmes, histórias, virou até novela, porque realmente ela é encantadora. E então Esté, no capítulo 5, né, pós-jejum, ela se apronta para entrar na presença do rei, e o rei estende o cetro para ela. Para você ver o quanto que o rei tinha uma ligação emocional com Esté, que no capítulo 5, né, nós podemos já festejar, inclusive, que a nossa protagonista, ela teve a vida preservada, e a gente percebe aí que mais uma vez a graça de Deus estava sobre a vida de Esté, porque uma das coisas que conquistou o rei foi realmente o favor de Deus sobre a vida dela. E a gente vai ver que, novamente, ela tem um grande livramento. No capítulo 5, versículo 3 e 4, o rei pergunta, Esté, qual é o seu pedido? Seja a metade do meu reino será lhe dado. Esté falou, se for do seu agrado, eu gostaria de dar um banquete para você e para Amã. Preparei tudo. E uma curiosidade aqui, né, que Esté, ela não faz isso da cabeça dela, não. Tem uma citação nos relatos, né, de Goldgate que fala que era costume daquela época se fazer uma preparação antes de fazer um pedido. Então Esté, ela não fez a coisa da cabeça dela. A petição de Esté não visa apenas o rei Amã comparecer ao jantar. Ao fazer esse pedido, a rainha está cumprindo os padrões adequados, né, de amabilidade do Oriente Médio. Ao invés de ir apressadamente, fazer logo a lista de pedido, fazer o jantar, não. Ela falou, podemos falar sobre isso mais tarde? Então está relatado lá nos históricos para todos que Esté,
ela fez realmente uma prática que era de costume do Oriente Médio. Aí começa o processo de solicitação de uma forma adequada para aquele tempo, porque é interessante que no capítulo 3 Esther se mostra uma mulher linda, né? No capítulo 4, uma mulher ousada, e no capítulo 5, uma mulher estratégica. Esther não tinha possibilidade de chegar simplesmente fazer um pedido para o rei, porque ele não poderia, de maneira nenhuma, no momento que ele emitiu um decreto, ser revogado. Então, Esther precisava de uma estratégia. Ela teria que ter muito cuidado com esse pedido, ela tinha que ter muitas estratégias, inclusive a estratégia não incluiu o inimigo dela, né? No capítulo 3 a gente vê que realmente a graça de Deus estava sobre ela, e no capítulo 5 nós vemos uma Esther totalmente estratégica e sábia. Então, trazendo para os nossos dias aqui, o cenário de Esther é totalmente diferente do nosso, mas nós temos nossas lutas e nossas guerras. Então, se você vê a Esther pensando com muita cautela, sendo estratégica, né, pensando direitinho, não tendo nenhuma atitude precipitada, quantas de nós, né, tomamos atitudes precipitadas? Nós devemos aprender com Esther a ser cautelosos, a pensarmos nas estratégias debaixo de oração, aplicando as disciplinas espirituais. Nós precisamos aprender que cada coisa deve ser tratado conforme o seu nível de responsabilidade. Porque o rei, né, ele sabia que Esther não ia arriscar a vida dele por qualquer coisa. Então ele falou, conta a Esther o que você quer. Ela falou, amanhã, rei, amanhã. Gente, ter paciência hoje em dia para uma resposta no WhatsApp já é difícil. Imagine a paciência da estratégia e a prudência de Esther. Esther não só preparou um banquete, mas ela preparou 2, né? E o rei ainda aceita o segundo compromisso de estar no segundo banquete, de atender a rainha, mesmo que ele não sabia o que a rainha estava para pedir. O rei estava realmente comprometido em atender Esther. Interessante que Esther, ela foi incrível. Ela fez o primeiro banquete, né? Amã saiu do banquete se sentindo honrado, prestigiado. Chegou em casa comentando com a esposa dele que ele foi convidado pela rainha, que ele e a rainha, e ele nem imaginava, né, que estava ali surgindo uma estratégia contra ele. Mas ele, ao sair do banquete, o que acontece com esse homem? Esse antissemita desfrutou de um banquete maravilhoso com o rei e com a rainha, mas ao sair do banquete ele depara com Mardoqueu, e aí seu orgulho foi ferido, porque mais uma vez Mardoqueu não se curva perante Amã. E aí no versículo 12, né, ele diz assim, que mesmo que tudo possa satisfazer, ele não vai ficar feliz enquanto ele vê Mardoqueu sentado na porta do rei. Gente, Amã dominava sobre 127 províncias. Ele era o segundo homem mais importante, ou seja, depois do rei ele era o cara mais importante. E ele estava preocupado com Mardoqueu, um carinha, né, que estava ali, prostrado ali, que todos se reverenciavam para Amã, somente ele. Então você vê a vaidade e idolatria que tinha no coração daquele homem. E aplicando para os nossos dias também, né? Nós estamos num tempo em que a gente fala muito de reconhecimento. Às vezes nosso coração está cheio de idolatria, de vaidade. E Amã, ele se depara com aquele cenário e ele não gosta, a reação dele é porque aquilo estava dentro do coração dele, a vaidade, o desejo de ser idolatrado. Não era sobre Mardoqueu, era sobre o ídolo que estava no coração dele, porque ainda que Mardoqueu fosse morto, iria acontecer outro cenário, que ele iria se sentir afrontado também. E o diabo, ele sempre vai tentar distorcer isso, para distorcer o nosso valor. A gente se baseia muito em desempenho, reputação, que podemos ter diante das pessoas. E aquilo incomodou muito Amã. E os seus amigos e a sua esposa falaram, faz uma forca. Faz uma forca para ele, entra alegre na presença do rei, diz para o rei que você quer realmente matar, né, Mardoqueu. E no versículo 6, naquele mesmo dia, o rei, ele teve uma insônia.
e ele começou a querer ler o livro de Crônicas. E os oficiais leram justamente aonde Mardoqueu, ele pega o livro de Crônicas e começa a ler. Nesses registros, a história que ele conhece é a de Mardoqueu, que estava no pátio exterior da casa e presenciava uma trama dos oficiais querendo matar o rei. Justamente aquele relato foi o que os oficiais leram para o rei. E o rei pergunta: aonde está? O que foi feito por esse homem? Qual foi a recompensa que deram a ele? Tá lá, né? Um relato em Esther 2:22. Você pode ir lá dar uma olhadinha e rever essa história, essa trama que tentaram matar. Então aqui nós temos dois extremos, Amã e Mardoqueu, um dependente de honra e reconhecimento e o outro absolutamente não querendo nada. A prova é que Mardoqueu nunca foi atrás de recompensas para o rei. Ele denunciou o plano, ele livrou o reino, foi o rei, gente. Percebemos que ele lidava muito bem com a Noniamato, ele não precisava ser aplaudido. E olha que era o rei, né? Ele salvou a vida do rei. Então temos que ter muito cuidado, minha gente, porque aqui é uma aplicação muito importante para os tempos de hoje, que nós vivemos querendo ser reconhecidos, querendo que as outras pessoas celebrem. Claro que é bom reconhecimento, claro que você deve celebrar e reconhecer, né, o que a pessoa faz de bom, mas a gente não tem que se deixar levar, porque quantas pessoas estão deixando de fazer algo para ela, para Deus, porque se vitimando, eu fiz aquilo, ninguém falou nada, eu fiz tanto e ninguém me reconheceu. Então nós temos que prestar contas ao Senhor e a nossa recompensa vem dele. Então nós precisamos ser saudáveis nessa área. Então assim, daí foi uma aplicação para a nossa vida. Mas continuando no capítulo 6, versículo 4, ele entra no pátio da presença do rei, Amã, e ele iria falar sobre Mardoqueu. Mas o rei lhe interrompe e fala: o que eu faço com um homem a quem o rei quer honrar? E aí o Amã, né, ele achou que, isso sou eu, não tem outra pessoa que ele vai querer honrar. Gente, pensa no nível de vaidade e orgulho. Eram 127 províncias. O rei poderia querer honrar qualquer pessoa, mas ele levou para o coração e ele disse: não, essa honra vai ser minha. E aí ele fala lá no versículo 8, né? Ele achou que era para ele. Ele falou assim: rei, aquele que o rei quer honrar, tragam vestes reais que o rei costuma vestir, como também cavalos que o rei costuma andar montado. Ponha-se coroa real na sua cabeça, entregue-se as vestes e o cavalo e nas mãos de um príncipe mais nobre do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e digam diante deles: assim fará o homem a quem o rei quer honrar. E então disse o rei a Amã: apressa-te, toma, veste o cavalo, como disseste, e faze tudo com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omita do que você me disse. Amã tomou as vestes do cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou ele a cavalo pela cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Gente, imagine a cara de Mardoqueu, de Amã, desculpa. Imagina a humilhação, mas isso foi uma intervenção divina. Deus, ele é intencional em tudo que ele faz. E aí, Amã, ele volta indignado para casa, né, para sua esposa e para os seus amigos. E no capítulo 13, no versículo 13, vai dizer assim: quando ele relatou, né, que ele fez aquilo tudo com Mardoqueu, a mulher dele falou assim: o conselho já era diferente. Ela falou: certamente cairá diante dele, porque ele é judeu. E Amã sabia que ele corria um grande risco ao enfrentar um judeu a quem o rei admirava. Isso se deve principalmente ao fato dos judeus serem o povo de Deus. Eles odiavam os judeus, né, os amalequitas, mas eles temiam o Deus dos judeus. Dá para entender? Eles sabiam que que se meter com os judeus não era brincadeira. Então ele falou com a esposa e a esposa falou assim: olha, você já vai começar a sua queda aí.
Queridos, podemos ver então claramente que o nosso poder está no poder da oração. Nenhum momento aqui fala que a insônia, os acontecimentos foi por conta da oração e jejum, mas podemos ver claramente uma intervenção divina. E assim finalizamos o capítulo 6. No versículo 14, quando a mãe ainda estava falando com a sua esposa, vieram os oficiais para levar a mãe para o segundo banquete que a rainha Esté estava preparando, onde ela revelaria o real motivo. Nos próximos capítulos 7 e 8, veremos a derrota do inimigo, Amã, nosso antissemita. Essa viagem é uma viagem linda, apaixonante e divina, né, sobre o livro de Esté. Deixe aqui nos seus comentários se você está gostando e até o próximo capítulo.